Oi todo mundo, aqui é a Bruna do Partiu Intercâmbio e hoje a gente saiu do sofá e estamos aqui em Coventry, no Reino Unido, na Inglaterra mais precisamente, e estou aqui hoje, vou entrevistar quem? Vinícius França, que além de bolsista do Tivoli de 2019 e 2020, para quem não sabe também é um dos meus melhores amigos, né? Vamos deixar isso bem claro já no início. E Vinícius, conta pra gente um pouquinho assim, como que foi primeiro essa tua decisão de vou fazer mestrado na Inglaterra? Da onde que apareceu isso? Eu sempre quis fazer mestrado, mas eu nunca tinha nenhuma ligação com a universidade, assim. Então eu achava que era sempre uma coisa muito difícil de que acontecesse. Eu pensava sempre no futuro. Mas chegou num momento num trabalho em que eu sentia que eu precisava pensar um pouco mais sobre o que estava acontecendo. Eu sentia que que o que eu fazia estava faltando massa crítica, assim. Eu sentia que eu estava no meu limite do aprendizado, sabe? Que eu estava aprendendo sozinho há muito tempo e eu precisava de alguém que me guiasse para ver outras coisas. Então, por isso que eu comecei a me interessar, tipo assim, tá, agora é sério. E daí, quando, a partir do Partiu Intercâmbio, eu descobri o Tivoli, eu vi uma possibilidade de realizar isso que eu acho que seria muito difícil se eu tivesse feito sem a bolsa e sem poder vir aqui para Inglaterra. Assim, né? Porque estudar na Inglaterra sem bolsa é bem mais complicado, né? E como é que foi, assim, esse processo? Porque o Tivoli é um programa que muita gente tem vontade de fazer, mas existem também, assim, vários mitos, assim, né? Que pessoas de comunicação não são prioridade, que tu precisa ter feito, sei lá, estágio na ONU, que tu precisa já ter feito intercâmbio, que teu inglês precisa ser super perfeito. Em questão, assim, de processo, né? Como foi pra ti e que experiências que tu tinha e que foram essas principais que tu falou nas suas redações, assim? Eu nunca trabalhei na ONU, mas gostaria um dia, quem sabe. ONU, chama a gente! Mais importante do que tu ter feito grandes conquistas, tipo, monumentais do LinkedIn, acho que me fez ganhar a bolsa foi a forma que eu contei as minhas conquistas, assim. Porque, na verdade, é meio filosófico isso, mas as nossas vidas, as conquistas que acontecem nas vidas são as que a gente acha que é pequeno. E nesse processo do Tivoli, ao voltar para olhar a minha história e rever as minhas conquistas, eu vi que, tipo, na verdade eu fiz muitas coisas incríveis e muitas coisas legais, assim. Porque no Tivoli tu tem que fazer 4 redações, e nessas 4 redações eu tinha uma das coisas que quando meu orientou me deu a dica, de ser claro nos exemplos, assim. Então eu tentei montar essas redações deixando claro qual era a minha visão para cada uma das respostas, de liderança, do porquê estou na Inglaterra e todos os 4 tópicos que tem. Deixando muito claro qual era a minha visão, mas também deixando claro como eu fiz isso de forma prática, sabe? Às vezes como eu era líder de uma equipe, às vezes era a forma como eu contratei uma pessoa, o jeito que eu contratei com uma pessoa ou que eu lidei com uma dificuldade mostrava a minha visão e de forma prática que eu tentava colocar essa minha visão no dia a dia. Então o meu processo no Tivoli foi legal até, foi tipo, é difícil responder, mas foi meio que uma terapia, assim, da minha trajetória, porque eu trabalhava 10 anos, quase 10 anos na publicidade. Então ir pro passado e ver tudo que você conquistou e ver as pessoas com quem estava do teu lado e a rede que tu construiu. Eu sou de Vitória, no Espírito Santo, e eu fui para Porto Alegre. Então isso é um exemplo, tipo, parece uma coisa pequena, né? Só uma coisa pequena, só mudei pra mim, era normal, era minha vida, né? Mas só que isso, na verdade, mostra uma grande força de vontade que eu tive para ir em busca de estudar em outro lugar. E eu fui para Porto Alegre sem conhecer ninguém. Então os laços que eu fiz, os amigos que eu fiz, as redes, as conexões que me levaram pro trabalho, tudo isso eu usei de insumo para minha aplicação no Tivoli. Às vezes as pessoas vêm perguntar sobre o Tivoli e eu falo, precisa de... O que precisa? Tem que ter trabalhado na ONU. E eu tento dizer, não, acho que tu tem que olhar a tua história e ver o que da tua história é legal, que vale de dividir com outras pessoas e que tu gostaria que o teu conhecimento... O que tu gostaria de retribuir para o Brasil e para as pessoas ao teu redor dessa tua experiência do mestrado? O que tu tem na tua história que pode comprovar isso? É mais ou menos isso que eu tento dar de dica para as pessoas quando elas falam. Como tu faz a diferença nas pequenas coisas,
né? Mesmo sem ter feito estágio na ONU, mesmo sem ter ganhado o prêmio de sei lá eu o quê. Porque a gente também tem um pouco, acho que, desse olhar muito crítico, né? Tudo que a gente faz, que é muito fácil pra gente fazer, porque é uma coisa que a gente faz bem, parece que não vale nada, né? Sim, exato. E que só o que vale são essas coisas, assim, eu ganhei o prêmio tal, eu participei do estágio na ONU, eu fui o estagiário mais jovem do não sei o quê, né? E aí, às vezes, é muito difícil ter esse olhar, que eu brinco, que é um olhar mais carinhoso para as coisas que a gente faz bem, assim. E essas pequenas conquistas vão juntando a tua visão, né, do que tu quer e de como tu se relaciona com o mundo. Porque eu acho que o Chevening, ele busca entender isso. Tá, qual é a tua visão de se relacionar com o mundo? Porque é um programa que preza muito pelo relacionamento em muitos níveis, né? Relacionamento Brasil-Inglaterra, o relacionamento entre os Cheveners. Então, eles querem entender como tu se relaciona com as pessoas ao redor e com as instituições que tu estava, no teu trabalho. Então, é importante botar essas pequenas conquistas ao longo dessas relações no papel e valorizar isso. E conta um pouquinho pra mim, assim, como que é pra ti estudar na Inglaterra? Porque, né, tu nunca tinha estudado fora antes, nunca foi fazer curso de inglês no exterior também, resolveu fazer TOEFL só porque foi fazer IELTS, porque foi fazer o Chevening. Como que é pra ti essa experiência em si, assim, de sair pela primeira vez pra vir fazer um mestrado, que é uma coisa que academicamente demanda muito, emocionalmente, pessoalmente. Sim. Como que tem sido isso pra ti? Tem várias fases esse processo, assim. Quando eu comecei a estudar para fazer o TOEFL cerca de um ano antes, eu fazia online. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, especialmente nesse momento agora, e eu aprendi bastante, assim. Mas, quando tu chega aqui, aquele inglês não é o inglês da vida real, o inglês das ruas, sabe? E várias vezes eu me senti, eu sou um burro completo, não entendi nada do que essa pessoa tá falando, sabe? E geralmente, tipo, numas conversas do dia a dia, assim. Eu lembro que a minha primeira interação de dia a dia aqui foi que eu fui no supermercado e o cara falou assim, need a bag? E eu, tipo, o quê? Como assim? O quê? O que tu falou? Eu não entendi nada. E ele ficava assim, need a bag? Need a bag? Daí ele pegou a sacola assim, do you need a bag? E tu se deparava com isso, eu me deparava com isso muitas vezes, com essa sensação do tipo, eu sou muito burro, não entendi nem que o cara falou que eu quero uma sacola. Chegou um momento pra mim em que eu meio que liguei o botão de tô nem aí e disse, apertei o tô nem aí. Não faz sentido, porque cada pessoa fala de um jeito, cada inglês é de uma região, tem um sotaque diferente, e tu ficar se cobrando pra ser perfeito, ao invés de aproveitar o momento. Eu acho que foi uma coisa que eu fiz nos 3 primeiros meses, que eu me cobrava muito pra, tipo, não tô entendendo, não tá claro. Mas que no fim das contas eu ia nas aulas e eu entendia tudo, entendeu? Eu falava com os professores, às vezes no primeiro mês eu, tipo, dava um embromation, mas o professor me entendia, entendeu? Eu comecei a tirar notas boas nos meus trabalhos, então essa pressão da língua, ela é muito grande pra quem vai, eu acho, pra quem vai viver uma experiência pra fora pela primeira vez, mesmo eu sendo mais velho, né? Tipo, acho que talvez porque eu ser mais velho, talvez quem é mais novo vai, tipo, tô nem aí, mas vai sem mesmo. medo. Mas eu acho que pra quem tá pensando nisso, tem que se lembrar disso, que tem que se lembrar de que a língua é viva e é falha, a gente E ela é uma vive ferramenta, disso. né? É. Ela é uma ferramenta. Então foi bem difícil pra mim a língua no começo. A segunda coisa que eu acho que me marca que tem me marcado nesses meses, é a experiência de estudar aqui, que é completamente diferente, mas tem muitas coisas que são diferentes no Brasil. A instituição da universidade, ela é diferente no Brasil, pelo menos na minha experiência que eu tinha. Eu tenho a impressão de que aqui as coisas são mais institucionalizadas, são um pouco mais burocráticas, assim, burocratizadas. Então, difícil no Brasil, às vezes eu sentia que tinha professores que eram muito incríveis e tinha professores que não eram nada incríveis, e que isso deixava o meu aprendizado meio desbalanceado. E aqui eu sinto que isso é mais equilibrado, assim. Eu acho que eles têm mais ferramentas institucionais, o jeito de avaliar os teus trabalhos, as regras de contato com os professores. Tudo isso meio que ajuda a tu passar pela essa experiência de uma forma mais uniforme da visão do departamento que tu tem. Pelo menos comigo, na Universidade de Warwick, é assim. Acho que a outra coisa que também que é muito diferente do que eu pensava que ia ser é o coronavírus, né? Então eu tive que passar 4 meses completamente sozinho no meu quarto, assim. Eu lembro que antes de vir pra cá,
escolhendo casas, eu disse pro meu namorado, eu não quero alugar um quarto que eu vou ficar o inverno inteiro sozinho lá, preso. E olha o que aconteceu. E aí o mundo veio e os planos foram todos por água abaixo. Foi um processo bem intenso para todo mundo. Algumas vezes eu era muito produtivo, então aproveitava esse tempo para poder escrever e aprender e ler muito. E algumas vezes não. Algumas vezes era um zero deitado na cama esperando o dia terminar, assim. Uma coisa legal é que a universidade se adaptou muito rapidamente para essa mudança. No fim das contas, eu tô contente assim com o aprendizado no geral, assim. Eu gosto bastante de estudar. O que eu tenho aprendido na Universidade de Warwick, no departamento, eu acho que é o mais legal de toda essa experiência, assim, é a bagagem intelectual que eu carrego, assim, realmente me mudou o jeito de olhar o mundo, assim, isso é muito bom. E como que tu fez essa escolha? Porque isso às vezes é muito difícil, né? Tem ali milhões de opções, milhões de cursos. Assim, como que tu resolveu que tu queria fazer esse curso que tu queria fazer? Como que tu chegou na tua lista de 3 universidades do Chevening? Que métodos que tu usou aí para quem tá desesperado tentando fechar a escolha de 3? Eu fiz uma tabela, que é como eu te disse, como eu tomo as minhas decisões na vida, fazer uma tabela. E eu acho que é legal fazer uma tabela, porque quando eu comecei essa pesquisa, eu peguei a lista das universidades que tinham parceria com o Chevening e eu tinha muitas opções, é um mar de opções, são muitas universidades. Sim, eu me lembro que tu tinha 50 universidades na tua lista, era um negócio absurdo. E eu tava muito perdido, eu não sabia o que fazer, porque qualquer coisa relacionada à criatividade, pra mim, seria legal. E aqui eles têm muitos cursos diferentes em torno de criatividade, né? E com focos bem diferentes. Exato, também. Então eu fiquei bem perdido no começo. Então eu comecei a pegar a lista e ver quais os cursos que tinham a ver com criatividade que eu acharia legal de cada universidade. Daí eu fui selecionando algumas e colocando numa tabela e categorizando elas pelo foco do curso. Então eu fui selecionando nessas categorias e dentro dessas categorias depois eu fui olhar quais eram as melhores universidades, onde elas eram na Inglaterra, porque também é bem importante para onde tu vai, né? Tu pode ir para um lugar que é muito frio, que é muito longe. E aí esse curso, o meu curso que eu escolhi, ele é um dos pioneiros, o meu departamento é pioneiro em olhar a criatividade também ligado a business, e isso contou muito. E daí eu escolhi uma outra universidade que eu sabia que talvez não fosse tão concorrida, né? Como seguro ali, que eu achava que talvez eu pudesse ter uma segurança de que eu ia ter um aceite, e uma outra que tinha a ver com cinema, filme e televisão, que também seria uma outra coisa que eu gostaria de estudar. Então foi assim que eu fiz essa seleção. No fim das contas, tu foi aceito nas 3 universidades e aí eu sei que até na tua entrevista do Chevening isso foi uma pergunta, né? Sim. Por que tu escolheu a cidade que tu escolheu como a primeira aqui, Coventry, que é o quê? 1h30 mais ou menos de Londres, sendo que numa das suas opções dava para poder estudar em Londres. Sim, um dos entrevistadores perguntou, mas por que tu vai para lá? Se Londres é, tipo, a capital criativa. E a minha resposta foi exatamente porque eu queria estudar nessa instituição. Eu queria ter essa abordagem específica de criatividade e negócios, que é o meu curso. Na hora, não é que eu inventei, mas foi tipo assim, foi instinto essa resposta, né? Eu sabia, óbvio, eu tinha passado por todo esse processo, mas tu não racionaliza direito, assim, né? E acho que tem esse... Quando eu olhei para esse curso, teve meio que Sabe quando bate um feeling, assim? Tu tem que confiar um pouco no teu feeling também, sabe? Instinto, né? Tipo, eu gostei, parece legal. Então, acho que isso é importante também. Eu acho que é confiar no instinto e fazer o tema de casa. Né? As duas coisas, porque também só assim, esse curso que esse não é bonito, vamos fazer esse curso. Também não dá, né? Não. Mas fazer o tema de casa e confiar, assim, não sei, parece pra mim, né? Ter essa confiança é bem importante. Tu ouve a voz da razão, mas também não fecha os ouvidos pro coração, assim, porque pra alguma coisa, um sentimento que tu acha que pode ser legal, sabe? Ninguém sabe melhor de você do que você mesmo, no fim das contas, né? Mas, e pra gente encerrar aqui, me conta um pouquinho, assim, o que tu diria, assim, pra quem tá querendo se candidatar pro Chevening hoje
Do tipo assim, o que essa pessoa precisa fazer, o que essa pessoa precisa parar pra pensar, assim, na hora de fazer essas escolhas. Precisa se aplicar. Mas parece meio óbvio, mas é verdade, porque eu passei vários anos que eu poderia ter me aplicado e eu não apliquei porque eu pensava, nunca vou conseguir passar. Teve muita chatice de alguém dizendo te inscreve, eu acho que é a tua cara. Eu olhava para bolsas e pensava assim, mas isso é um mundo, eu nunca vou conseguir preencher essas aplicações, eu nunca vou conseguir fazer 4 cartas. Então eu acho que mesmo que tu não passe, se inscreve porque é um aprendizado. Hoje em dia, quando eu olho para trás, para a aplicação, eu penso, na verdade é muito fácil, né? Mas aquele medo de tipo, eu não vou conseguir, dá muito trabalho, é muita burocracia. Não, é só um processo, É tipo fazer uma comida. Tu tem uma receita, tem um passo a passo. É óbvio que nesse processo tu precisa pensar sobre ele, né? Como eu falei, tu precisa pensar sobre a tua história e saber contar a tua história, assim. Saber valorizar a tua história. Porque se nem tu dá valor pra tua história, por que alguém num programa de bolsa de estudos deveria valorizar? Se nem tu sabe fazer isso e consegue fazer isso com a tua própria história. Não tô querendo dizer que é fácil, qualquer um pode fazer, vai lá. Não tô querendo desmerecer o trabalho que tu tem que dar, assim. Mas são essas duas coisas, assim, tipo, tu tem que se aplicar, ter vontade e querer fazer e perder um pouco do medo e ao mesmo tempo olhar com carinho pra quem tu é e contar isso de um jeito, acho que muito tentar deixar o mais claro possível, assim, qual é a minha visão de mundo, por que eu quero essa bolsa, sabe? Eu acho que essas duas coisas são a minha dica, assim. E muita paciência e não entrar em grupos de WhatsApp. Essa dica eu dou pra todo mundo. Tem gente que não me ouve, mas assim, não entrar em grupos de WhatsApp, não entrar no delírio coletivo, não entrar nas maluquices, porque na maioria dos lugares acaba mais te deixando nervoso do que ajudando. Eu acho que o grupo de WhatsApp, depois que você passa ou que vocês estão numa etapa final, é bom porque vocês vão se ajudando. Mas também tem que saber controlar, porque às vezes também muita gente muito ansiosa gera mais ansiedade, é normal. Então, eu entrava, daí eu saía, daí eu entrava, daí eu saía. Turista. Então, a gente vai encerrar por aqui hoje. Queria agradecer, Vinícius. Muito obrigada. Espero ter ajudado vocês, se apliquem. Apliquem aí, inscrições do Tivnin abrem todos os anos aí entre agosto, setembro, dependendo do ano, e vão aí até novembro. Aqui no canal tem um monte de material sobre o programa, né? A bolsa é suficiente para viver no Reino Unido? Aqui no canal tem um monte de outros materiais sobre o programa, também entrevistas com outros bolsistas. Então, tem um monte de playlist que eu vou deixar aqui em cima, vou deixar também na descrição para vocês saberem mais. E terça-feira que vem eu estou de volta aqui no Partiu Intercâmbio com mais um novo vídeo falando sobre estudar no exterior, bolsa de estudos, debatendo papos filosóficos de application. E até lá, tchau!